sei se o microfone agora tá. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. É bom estarmos aqui reunidos todos juntos para falar do nosso Deus, para ouvir momentos tão lindos assim, ver as crianças adorando. E hoje a gente vai falar também sobre anjos. Por isso, a mensagem que eu trago hoje para vocês e para mim, que eu tenho estudado já há algum tempo, e Deus tem tocado meu coração sobre isso, é a agonia antes da glória. O que realmente aconteceu no jardim do Getsemane, como vocês podem ver aí na imagem. E a pregação de hoje, pouco falarei eu, mas a Bíblia falará e também o Espírito de profecia. E eu vou pedir para os irmãos, por favor, abrirem a Bíblia em Mateus, no capítulo 26, e também Lucas, no capítulo 22, e deixar esses dois livros aí, marca-página, que a gente vai estar usando bastante ele nessa manhã. E também falarei sobre o Espírito de profecia, que é o desejado de todas as nações, o capítulo 74 e o capítulo 75. Quantos de vocês aqui são visitas não adventista? Tem algum não adventista? Tem uma pessoa. Ok. E quantos de vocês aqui já leu o Desejado de Todas as Nações? Ok. Boa. Então, não tem muita gente que leu, então é bom. Muita coisa que eu vou falar aqui vai ser novidade para vocês. Isso é muito bom. Lucas 22, está aqui na tela a referência. E Mateus 26. Antes disso, eu gostaria de falar para os irmãos que Ellen White, ela dá uma frase muito interessante e bem relevante para a nossa vida espiritual. Ela diz assim, no Desejado de Todas as Nações, nesse mesmo livro, em capítulo diferente, ela diz assim que far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus, especialmente sobre as cenas finais. E é isso que a gente vai falar hoje, as cenas finais, o que aconteceu no Getsemane. Vamos fazer uma pequena oração? Querido Senhor, nosso Deus, amado Pai, a Tua palavra está aberta. E esse tema aqui é muito importante, Senhor. É importante para a gente entender o que o Senhor fez por nós e como o Senhor passou aquele momento ali no jardim do Getsemane, na crucifixão, e como isso é importante e relevante para a nossa vida espiritual. Que o Senhor trabalhe aqui no coração dos meus irmãos, assim como no meu, e também dos nossos irmãos que não puderam estar aqui, que estão acompanhando de casa. Que o Teu Espírito nos ilumine e ajude a não nos distrairmos dessa mensagem tão preciosa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, Jesus no jardim do Getsemane. E em Mateus, vamos começar a ler então, Mateus 26, verso 36. Já está todo mundo com a Bíblia aberta? Podemos ler então? Então, 26, capítulo 36, diz assim. De seguida foi Jesus a ele a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Como eu disse para vocês, tudo que eu vou falar vai ser do Espírito de profecia, a única parte que é minha é as perguntas que eu vou fazer para vocês refletirem. O Espírito de profecia diz que Jesus se dirige ao jardim do Getsemane com seus discípulos, e aquele lugar era um lugar que era conhecido do Senhor Jesus. Ele já tinha estado lá com seus discípulos antes. E diz que Jesus estava animosamente a falar com seus discípulos ao caminhar pelo jardim do Getsemane. Porém, em um determinado momento, Jesus tornou-se estranhamente mudo. Jesus já havia orado naquele jardim, porém agora, nunca como antes, uma tristeza tomava conta do coração de Jesus. Ele estava em sua profunda agonia. Ele sabia o que estava por vir. Então, no versículo 37 e 38 diz assim, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito.
e disse-lhes: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. O peso do pecado começou a oprimir o nosso Senhor Jesus. Ele começou a sentir uma crescente separação entre ele e o seu Pai. E o diabo, aproveitando desse momento de fragilidade do Senhor, ele começa a embutir na mente do filho pensamentos de medo e de abandono. Jesus então pede para os discípulos ficarem ali e ele vai a uma pequena distância, não tão longe que ele não pudesse ver e ouvi-los, e eles também a Jesus. E então, no verso 39, diz que Jesus cai prostrado em terra. Jesus sentia o peso do pecado que estava separando ele do Pai. Como homem que Jesus veio aqui nessa terra, cumpre-lhe sofrer as consequências do pecado do homem e suportar a ira divina contra a transgressão. Com o resultado do conflito perante si, a alma de Cristo encheu-se de tremendo terror pela separação que ele estava começando a sentir do seu Pai. Satanás, então, mais uma vez, aproveitando dessa situação de Jesus, ele vem ao Redentor com os piores pensamentos, trazendo os piores aspectos para a mente de Jesus. Isso a gente pode pensar nos nossos momentos difíceis, como Satanás vem também para nós. Mas aqui a profundidade foi muito grande. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Porque Satanás, o espírito de profecia diz que Satanás dizia para Jesus assim: olha, a nação te rejeitou. Todos procuram destruir-te. Um dos teus discípulos trair-te-á. E o teu discípulo, um dos teus discípulos mais zeloso, vai te negar. Todos te abandonarão. Cristo repeliu com toda paixão, com toda vontade, aquele pensamento da sua mente. Mas o conflito que Jesus estava vivendo era muito forte. E eu falo isso para vocês, eu me arrepio de pensar no momento que Jesus passou por mim e por você. Com a agonia que Jesus estava sentindo, ele se apega ao solo, como a impedisse de ser levado para longe do Pai. O orvalho daquela noite caía sobre o corpo de Jesus curvado. E aqui vocês podem ver uma representação daquilo que algum artista fez, ou inteligência artificial, não sabemos. Mas foram momentos terríveis, e Jesus, nessa agonia na sua alma, dos seus lábios saiu amargo, brando, que diz no verso 39, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Sabe, meus irmãos, quando a gente está passando por momentos difíceis, a gente anseia por alguém que se compadeça da nossa dor, com alguém que se simpatize com o nosso sofrimento. E o mesmo aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua hora de extrema dor, ele almejava por simpatia também. Então Jesus sai daquele lugar e vai lá ter com seus discípulos. Só que quando Jesus vem, o que acontece? Exatamente, você conhece a história. Eles estavam dormindo. E Jesus, então, sente esse desejo constante de ter alguma palavra de conforto que reconfortasse a sua alma nesse momento de dor. Mas achou-os dormindo, como diz no verso 40. Houvesse Jesus encontrado-os em oração, ter-se sentido aliviado. Mas os seus discípulos não deram ouvido às advertências que o Senhor diz aí no verso 41. E eu vou ler com vocês. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. O espírito de profecia diz que os discípulos, eles estavam confiantes em si mesmos. Isso é um perigo que nós também, e a gente falava disso, né, Císia, na escola sabatina, a questão da gente confiar muito no nosso eu. E hoje em dia a gente está com muito isso, né, que é, a gente vai na livraria, encontra lá, olha, como ser o chefe de tal. Hoje em dia todo mundo tem que ficar no topo, todo mundo tem que ser o melhor, e a gente acaba acreditando em nós mesmos. Mas os discípulos precisavam estar vigilantes e em oração para não cair em tentação, porque isso era o que Jesus tinha dito para ele e diz para mim e para você. E eu faço uma pergunta para vocês.
Está você confiante em si mesmo? Está você orando e vigiando? Se você não estiver, não desanime. Hoje é dia da mudança. Se ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Jesus vê nos seus discípulos confiando em si mesmo, em seu momento de dor. Isso é coisa que não me entra na cabeça. Sabe, eu não consigo ainda ter essa capacidade que Jesus tinha. Que era Jesus simpatizou-se com a dor do discípulo, com essa situação que eles estavam metidos, que não conseguiam confiar no próprio Deus que estava ali com ele, mas confiavam em si mesmo. E a intensidade da angústia de Jesus vai aumentando. E em Lucas, você tem a sua Bíblia aberta? Lucas 22, 44. Diz que, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o suor de Jesus tornou-se como gotas de sangue que corriam até o chão. E eu vi essa parte aqui do Espírito de Profecia que me chamou muita atenção, que diz assim, olha, os ciprestes e as palmeiras foram as silenciosas testemunhas da angústia do Senhor. Dos folhudos ramos caíam denso orvalho sobre o seu corpo prostrado, como se a natureza chorasse sobre o seu autor, sozinho, em luta contra os poderes das trevas. Agora chegará a hora do poder das trevas. Agora ouvi a voz no silêncio, não em notas de triunfo, mas em plena angústia. E pela segunda vez o Senhor Jesus, no verso 22 de Mateus, diz que, meu Pai, se o cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade e não a minha. Jesus retorna aos seus discípulos e mais uma vez encontra os discípulos adormecidos. Jesus desejava a companhia, a compaixão, a oração dos seus discípulos. Mas, infelizmente, em Marcos diz assim, contando da mesma história, que é onde estão os três relatos e alguns detalhes diferentes dessa história, diz que eles estavam com os olhos carregados, que não sabiam lhe responder. Mas a presença de Jesus, ao chegar e observar eles, como essa imagem representa mais ou menos, despertou os discípulos. E quando eles viram o rosto de Jesus, eles ficaram chocados. Ficaram chocados com a face de Jesus, como estava transfigurada, como estava cheia de sangue, daquele suor da sua agonia. Mas eles não puderam fazer nada. Ficaram assustados, terrorizados, mas não sabiam o que fazer. Pela terceira vez, Jesus volta então ao seu retiro e cai prostrado, vencido pelo horror de uma grande guerra. Uma guerra que ele estava sentindo na sua própria mente e no seu corpo. Jesus então volta e ele começa a orar, agora não dessa vez pelos discípulos, mas por si mesmo, pela sua própria alma que estava assediado pela angústia. O tremendo momento chegar. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque aqui está um ponto-chave do Getsemane. A sua própria alma assediada pela tentação e angústia. O tremendo momento chegara, aquele momento que decidiria o destino do mundo. Na balança oscilava a sorte da humanidade. Cristo podia naquele momento. Jesus estava no momento que era decisivo. Ele podia deixar você e eu perecer nas nossas iniquidades. Mas não é isso que Jesus faz. Cristo não se recusa a beber aquilo que é reservado para o homem culpado. Ainda não era demasiado tarde para Jesus desistir. O que ele faz? Ele decide-se. E aqui diz assim, que Jesus poderia enxugar do seu rosto, da sua face, o suor de sangue e deixar o homem perecer. Agora tem essa mensagem muito pessoal.
Jesus poderia, naquele momento, enxugar o seu rosto de sangue, deixar aquela angústia e deixar eu e você perecer no nosso pecado, morrer para sempre. O Getsemane, meus irmãos, foi um lugar de decisão. Não foi no Calvário, não foi na cruz. Jesus decidiu-se antes, por mim e por você. E Jesus, então, naquele momento, ele vê as misérias do mundo condenado, contempla a sorte iminente de todos nós e decide-se: salvará o homem, custe o que custar da sua parte. Aceita o seu batismo de sangue, por meio dele, no qual milhões de almas seriam salvas e obteriam a vida eterna. Aleluia, né? Que bom, que coisa boa que Jesus fez por nós. Deixou as cortes celestiais lá no céu. Você já imaginou o céu? Já parou para imaginar? Quão grandioso que é? Onde tudo é pureza, onde tudo é felicidade. Jesus deixou tudo para vir buscar a única ovelha perdida, que é o nosso mundo. O único mundo afetado pela transgressão do pecado. Isso é muito forte e deveria fazer-nos pensar muito sobre isso. E é por isso que Deus inspirou a irmã White a falar para a gente meditar sobre a vida de Jesus, principalmente das horas finais. O Salvador pisou o lagar sozinho e dos homens nenhum havia com ele. Aí a gente pode se perguntar, mas onde é que estava o pai nessa situação? Que o pai vê o filho sofrendo, muitas vezes a gente pode não compreender, né, Renato? Por que é tão difícil? Por que Deus deixou o filho passar? Por que tinha que ser assim? E olha o que diz, meus amigos. Mas o pai sofria com seu filho. Anjos contemplavam a agonia do Salvador. Ele viu, os anjos viram e o pai viu Jesus ali no jardim do Getsemane, circundado por legiões satânicas, que queriam que Jesus desistisse, deixasse a gente perecer, pertencer a ele, porque é isso que ele quer até hoje. Jesus, então, o universo inteiro, nesse momento, estava observando. Imagina você, o universo inteiro, a gente sabe que tem mundos não caídos. O universo inteiro estava com a mente, com os olhos focados em um só lugar, que era aqui na terra, na pessoa de Jesus Cristo. E o espírito de profecia diz que houve silêncio, absoluto silêncio no céu, diante das cenas que se passavam aqui na terra, lá no jardim do Getsemane. E aqui diz uma coisa, eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui na tela. Pudéssemos nós testemunhar o assombro das hostes angélicas, ou seja, o assombro que os anjos estavam sentindo lá no céu, em silenciosa dor, observava o Pai retirando do seu bem-amado Filho o raio de luz, amor e glória. Melhor compreenderíamos quão ofensivo é o pecado aos seus olhos. Se a gente pudesse ter a noção do quão profundo isso é, a gente ia entender melhor quão ofensivo é o pecado para Deus. Você já parou para pensar quão ofensivo é o pecado para o Senhor? O pecado, ele é destruidor, ele traz miséria antes dele trazer a morte. E nós deveríamos refletir sobre isso. Às vezes a gente pensa, a vida é minha, faço eu o que eu quero, né? Tipo, vou beber, vou encher a cara, vou fazer isso, vou fazer aquilo, o problema é meu, ninguém tem nada a ver com isso. Tem. É ofensivo a Deus. E às vezes o que você faz também vai ofender e fazer mal para muitas outras pessoas. Então reflita sobre o quão ofensivo o pecado é. Mas meus irmãos e minhas irmãs, Jesus continua ali naquele sofrimento, naquela luta espiritual. E em Lucas, no capítulo 22, no verso 43, diz que um anjo do céu, e eu nunca tinha prestado atenção nisso, eu até perguntei assim para o Senhor, nossa, um anjo veio do céu para ajudar o Senhor Jesus? Que coisa maravilhosa. E em Lucas diz que apareceu um anjo do céu que lhe fortalecia. Agora, o espírito de profecia dá-nos mais luz sobre esse assunto. Esse anjo ele não veio para tomar o cálice da mão de Jesus e dizer, eu vou beber por você. Não. Esse anjo ele veio para encorajar Jesus a beber desse cálice que era da transgressão do homem.
e fortalecer Jesus com a certeza do amor de seu Pai. Sabe, meus irmãos, a agonia de Jesus não passou porque o anjo veio, mas o desânimo e a depressão deixaram o Senhor. Então ele levantou-se mais calmo e sereno, com uma paz celestial pairava o seu rosto manchado de sangue, que até então os discípulos, quando vê, ficam horrorizados com o rosto tão desfigurado que o Salvador tinha. Jesus estava passando por aquele momento e ele suportava coisa que criatura nenhuma no mundo suportou. Pois provaram o sofrimento e da morte de todos os homens. E aqui eu chamo a vossa atenção mais uma vez. Quantos de vocês aqui sofreu quando um ente querido morreu? Dói muito, não é? Dói demais, é uma coisa doida. Agora você imagina, vou fazer a dor ficar um pouco mais profunda, tá? Imagina seus filhos, seu pai, sua mãe, seus tios, as pessoas que você mais ama na sua família e amigo, morrer no mesmo dia. Parece que o mundo acabou para você, não parece? Imagina Jesus, aqui o Espírito de profecia diz que, pois provaram o sofrimento da morte de todos os homens. Você está imaginando quão profundo que é isso? É muito profundo. Jesus estava numa... Você entende agora a agonia que Jesus sentiu naquele lugar? É muito forte, meus irmãos. Imagine e pense sobre isso. Jesus então volta ao encontro dos seus discípulos e agora Jesus os contempla dolorosamente adormecido e os desperta. E no verso 46 e 48 de Mateus 26, vamos ler o 49 também. Então, Mateus 26. Vamos ler o 45 também, tá bom? Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava Jesus ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. No verso 48, ora, o traidor lhe tinha dado um sinal. Judas tinha dito para aqueles que o acompanhavam que aquele que ele beijar era esse, que ele o prendesse. E então, diante dessa situação, Judas vem e diz para Jesus, verso 49, salve, mestre, e o beijou. Jesus, então, diz para ele, né, amigo, verso 50, amigo, para que vieste? E em Lucas, no capítulo 22, 48, diz que o Espírito de profecia diz que a voz de Jesus sai trêmula ao acrescentar assim, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? O Espírito de profecia diz que esse apelo deveria... Olha que coisa séria, meus irmãos, o quanto que é perigoso a gente se colocar sobre o domínio de Satanás. Esse apelo deveria ter despertado a consciência do traidor. Você lembra que na Bíblia, em outros momentos, no Jardim do Éden, com Caim, em outras situações, Deus chama, faz umas perguntas assim que parece boba, né? Onde você está, Adão? O que você está fazendo? Jesus sabia que Judas estava fazendo, não é? Afinal, ele já tinha dito minutos antes ali, segundos antes, que estava vindo Judas, o traidor, ele já sabia. Mas ele faz essa pergunta, amigo, a que vieste? E traiu. E aí o que o Espírito de profecia diz? Que esse apelo deveria ter despertado a consciência do traidor. Mas o que aconteceu? Judas permaneceu ousado e em desafio, não mostrando nenhuma disposição de abrandar-se. E olha que tremendo isso, ó. Isso aqui pode acontecer conosco também. Entregara-se a Satanás e não tinha poder para lhe resistir. Coisa perigosa é nos entregarmos a Satanás através dos nossos desejos. Muito perigoso.
Ele nos contamina de tal forma que a gente não tem força para resistir, para dizer não. Jesus tivera a oportunidade de escapar de toda aquela situação, mas permaneceu calmo e senhor de si. Jesus então se identifica, né, porque ele está vendo aquele ato de Jesus, aquele jeito de Jesus. Então ele se identifica, sou eu a quem vocês procuram. Estou aqui, sou eu. Levem-me, deixem esses aí irem. Sou eu que sou Jesus. Mas no meio daquela situação, em Lucas 22, 50 e 51, diz que um dos seus discípulos feriu a orelha do soldado e cortou a orelha direita, que a gente sabe que foi Pedro, se eu não estou em erro, certo? Foi Pedro, né? Só consultar com os universitários se é. Pedro, então, Pedro queria resolver, ele estava tão confiante em si que ele falou assim, não, vamos resolver esse negócio agora, eu vou cortar a orelha aqui de um que vai todo mundo ficar com medo e esse negócio vai parar. Mas o que Jesus faz? Isso aqui, olha, cada vez que eu vejo isso eu fico pasma, meus irmãos. Porque Jesus, ele não fica chateado com o pessoal que está querendo fazer mal para ele. A mansidão de Jesus e o amor, a compaixão com os seres humanos é tão grande que Jesus então realiza um milagre. Vai lá no chão, coleta a orelha daquele soldado, vem até ele e o cura. Põe a sua orelha de volta. Quanta compaixão tem o nosso Senhor. Quanta compaixão. Os discípulos, ao verem Jesus, né, a se submeter a essa situação, ao ver Jesus ali aí pegar e colocar e depois deixar que amarre ele sem oferecer nenhuma resistência, eles ficam escandalizados e deixam Jesus, fogem, porque têm medo, porque eles estavam confiando neles próprios. Mas Jesus já havia dito isso, que isso aconteceria. Jesus disse assim que isso está em João 16, 32, eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas Jesus acrescenta algo maravilhoso, ele diz assim, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Amém. Graças a Deus, não é? Jesus tem a certeza do Pai, mas a gente vai ver mais para frente que tem um momento que Jesus está com medo dessa presença do Pai. Ele continua, não é? Porque no início ele já estava com medo da presença do Pai se afastando. E é realmente o que vai acontecer. E Jesus, então, foi levado para julgamento, né? Foi amarrado, foi levado para julgamento. E você sabe a história, Jesus passou em Pilatos, passou em Herodes, foi mandado de um lugar para o outro. Passou por humilhação, por injúrias, por assédio. Foi abusado fisicamente, verbalmente. E uma coisa muito interessante é que Jesus permaneceu firme e senhor de si. E Jesus não preferia nenhuma palavra que não fosse para a glória do seu Pai. E isso é lindo de ver o relacionamento, não é? Por fim, Jesus foi condenado, depois de passar por tudo isso. Foi condenado a ser crucificado. E quando Jesus passa pela porta de Pilatos, a cruz que foi preparada para Barrabás foi-lhe posta sobre os seus ombros feridos. Eu lembro vocês que Jesus já havia apanhado muito, ele estava já muito pesado de tudo aquilo que estava acontecendo, e aquela cruz, o madeiro muito pesado foi posto sobre as suas costas. E quando a cruz foi posta sobre as suas costas, a natureza humana, o espírito de profecia disse que já não podia suportar, e Jesus cai desmaiado. E então a gente tem um relato no Evangelho que um certo senhor ajuda Jesus a carregar a cruz um pouco. Lembram-se dessa parte? Simão. No meio da multidão que seguia Jesus ao seu julgamento, os que dias atrás, quando Jesus tem a entrada triunfal em Jerusalém, que gritava hosanas nas alturas ao Filho de Deus, não é? Agora gritava, crucifica-o, crucifica-o. Os discípulos que antes se sentiam elevados por estar na sua presença, agora na humilhação do Filho de Deus, seguia Jesus à distância. Como dizia as Escrituras, todos vós, esta noite, vos escandalizarei em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Isso está em Mateus 26, 31.
Levaram Jesus, então, nas suas mãos foram estendidas sobre o madeiro, os seus pés também, trouxeram martelos e pregos, e então começaram a cravar na sua terna carne. Enquanto os soldados executavam essa terrível obra com o Filho de Deus, o imaculado Filho de Deus, aquele que viria para salvar o homem da sua ruína eterna, Jesus, então, mais uma vez, olha que coisa, eu não consigo entender isso, eu peço a Deus que me dê entendimento sobre isso, meus irmãos. Eu não sei se vocês conseguem ter a compreensão dessa compaixão, desse amor de Jesus, porque eu não consigo. Jesus diz o quê? Jesus diz em Lucas 23, 34, diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Cristo se apiedou, o Espírito de profecia diz que Cristo se apiedou da ignorância desses homens. Mas olha aqui, Cristo se apiedou, mas diz o Espírito de profecia que a sua ignorância, porém, não lhe tirava culpa, pois era privilégio seu de conhecê-lo e aceitá-lo como seu Salvador. Na oração, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz, Cristo inclui o mundo inteiro, inclusive cada um de nós que estamos aqui hoje. E olha que sério isso, hein? Envolvia todo pecador que já vivera e que ainda há de viver, desde o começo até o fim dos séculos. Pesa sobre todos nós, porém, isso aqui é muito sério, pesa sobre mim, sobre você, a culpa de crucificar o Filho de Deus. Você diz, mas eu não estava lá, né? Você não estava lá. Você estava lá, Císi? Mas meus pecados estavam. Os seus pecados estavam, perfeitamente. E quando a gente continua a pecar, quando a gente continua a cair nos mesmos erros que Deus diz, não vai, se desvia, a gente está quase que crucificando Cristo novamente, não é? Temos que ter atenção a isso. Mas Jesus, Ele oferece a todos aqueles que querem, gratuitamente Ele oferece perdão. E isso é maravilhoso demais para nós. E a pergunta que eu deixo é, você tem negligenciado conhecer a Jesus? Tem negligenciado fazer o certo porque é certo? Pense sobre isso. Diante de toda essa cena horrorosa que está acontecendo com o Filho de Deus, eles começam então a zombar de Jesus. Em Mateus 27, 42 e 43, diz que eles começam a falar assim. Enquanto você abre aí, eu vou beber uma aguinha. Mateus 27, 42 e 43. Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Ó Cristo, ó Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditamos. A zombaria não parava, né? Mas diante da agonia da cruz, sobreveio um conforto. E aí, mais uma vez, eu me surpreendo com Jesus. Mais uma vez. E qual foi o conforto que veio para Jesus? A súplica do ladrão arrependido. Jesus ferido, zombado e pendente na cruz, nele, o ladrão, vê o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no misto de esperança na sua voz, aquela alma maribunda e agonizante refere-se ao Senhor e diz assim, em Lucas 43, 42, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, então, deu uma resposta pronta. Jesus não parou para pensar, tipo, nossa, esse aqui é bastante pecador, ele fez isso, fez aquilo, como a gente geralmente tem essa predisposição, não é? Não, Jesus veio pronto. O Espírito de profecia diz que a resposta veio pronta. Suave e melodioso foi o acento, cheio de amor e de compaixão. E de poder nas suas palavras. Jesus disse assim, olha, na verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Amém. Que coisa grandiosa, né? E olha o detalhe, mais uma vez entre os anjos, ó, com espanto contemplavam os anjos do céu o infinito amor de Jesus. E eu e você deveria contemplar também esse amor.
que Jesus sofrendo a mais intensa agonia física e mental, pensava apenas em animar a alma a arrepender-se e a crer. Amém? E é isso que ele faz com nós ainda hoje. E nos seus momentos finais, Cristo, então, como nosso substituto, empenhou, foi posta a iniquidade de todos nós. E em sua agonia, Jesus sente o peso da culpa de todos nós e ele não vê a face do Pai. O afastamento divino em sua angústia causa-lhe dor incompreensível para o homem. A gente não pode compreender. Pense na dor no momento mais difícil que você já passou na sua vida. Lembra aí, a morte de alguém, um diagnóstico terrível. A coisa mais dolorosa que você já passou na sua vida. Aqui o Espírito de Profecia diz que a angústia e a dor que Jesus sentiu é incompreensível ao homem. A gente não pode ter a noção disso. Tão grande era a sua agonia que ele mal sentia a dor física. A batalha estava aqui. Qual é a batalha que a gente tem hoje? Também aqui, não é? O grande conflito que a gente tem, o pessoal, não é? E então, em Marcos, no capítulo 15, no verso 33, diz que houve trevas em toda a terra até a hora nona. Com assombro, os anjos do céu presenciavam a agonia do Salvador. E era tão grande a situação que Jesus estava passando, que o Espírito de Profecia diz que os anjos do céu cobrem a sua face porque não querem ver a agonia, o terror que o Senhor está passando. Você tem uma noção do que é isso? Um pai, para quem é pais aqui, você vê o pai ou a mãe, vê o seu filho que vai passar por uma situação, morrer. Deve ser uma coisa terrível, terrível, uma dor terrível. E os anjos, então, tapam o seu rosto para não ver essa tremenda agonia do Salvador, para não ver esse terrível espetáculo. Naquela densa... Mas olha aqui, que tem notícia boa, hein? Tem notícia boa. Jesus... Vou pôr aqui para a gente ler juntos. Não sei se ficou um bocado escuro, mas diz assim o Espírito de Profecia. Naquela densa treva ocultava-se a presença de Deus. Ele faz das trevas o seu pavilhão e esconde a sua glória dos homens. Deus e seus anjos estavam aonde? Ao pé da cruz. Que coisa maravilhosa. O Pai estava com o seu Filho. Irmãos, que coisa maravilhosa. Meu coração encheu-se de alegria quando eu vi isso. O Pai estava com o Filho. Todavia, a sua presença não foi revelada. E naquela tremenda hora, Cristo não deveria ser confortado pela presença do seu Pai. Pisou o lagar sozinho e do povo nenhum havia com eles. Então Jesus, sentindo a ausência do seu Pai, não sabendo que o seu Pai estava ali do seu lado, porque ele foi omitido, ele diz assim, em Marcos 15, 34, Deus meu, por que me desamparaste? O imaculado Filho de Deus pendia na cruz, a carne dilacerada pelos açoites. Aquelas mãos, tantas vezes estendidas para abençoar, agora estava pregada no lenho. Aqueles pés, que tão incansável serviço fez por amor, cravados no madeiro. A régia cabeça do Senhor, ferida pela coroa de espinho. Aqueles tremendos lábios entreabertos para deixar escapar o último grito de dor. Tudo sofreu, tudo suportou. As gotas de sangue que lhe corria pelas fontes, as mãos e os pés, a agonia que lhe atormentava o corpo e a indizível angústia que lhe encheu a alma ao ocultar-se dele a face do Pai. Tudo, presta atenção, meus irmãos, estou acabando já. Tudo fala a cada filho da família humana. É declarado. É por ti que o Filho de Deus consente em carregar esse fardo de culpa. Por ti, ele destrói a morte e abre as portas do paraíso. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela decisão que ele teve. De repente, então, naquele momento, Jesus brandou.
está consumado. E em Lucas 43, 23, 46, diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E pendendo a cabeça sobre o peito, expirou. Mas não para por aí. Coisa maravilhosa. Até me arrepio de falar e glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque depois de 3 dias, o Senhor ressuscitou. Amém. E porque Ele vive, meus irmãos. Tem um hino lá, porque Ele vive, posso crer no amanhã, né? Porque Ele vive, nós temos essa mensagem maravilhosa de salvação. E conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo deve ser o alvo da nossa vida. Amém. E essa é a mensagem que eu preparei várias mensagens, preparei umas 3. E nenhuma se encaixava, só essa daqui foi que Deus tocou no meu coração mesmo para trazer. Então eu espero que você reflita sobre a história de Jesus, sobre os momentos finais da sua vida. E o apelo que eu deixo para cada um de vocês aqui é: você tem levado a sério o sacrifício de Jesus? Você está pronto para render-se completamente a Deus, como fez Jesus no jardim do Getsêmani? Peça ajuda ao Senhor para isso, se você não está pronto. Nós precisamos nos preparar. Hoje é o dia de entregar a sua vida ao Senhor e aceitar o seu perdão. Que essa mensagem nos leve a uma reflexão sincera e a decisão de seguir aqui o nosso Senhor de todo o nosso coração. Porque olha o que o Senhor diz aqui na sua palavra, que Jesus pede de você e de mim. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Dar-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Amém. Que você possa dar o coração, e eu também, ao Senhor todos os dias. Amém. Se hoje ouvide a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus os abençoe. O hino que vamos cantar agora reflete. Amor. Sublime amor.
Oremos. Querido Senhor, nosso Deus, amado Pai, que grandes momentos, Senhor, teu Filho Jesus passou aqui nessa terra. A gente tem pouca noção, Senhor, sobre o quão ofensivo é o pecado aos teus olhos e o quanto isso custou a agonia que o teu Filho sentiu, não só no corpo, mas também na mente. A angústia da separação do Pai e tudo o que a gente viu aqui hoje, Senhor, o horror das hostes celestes, todo o sofrimento que o nosso Senhor passou. Nós não temos palavras, Senhor, para te agradecer. Só temos mesmo que dizer que toda honra, todo louvor, toda glória seja dada ao teu nome, Senhor. E que pela tua graça e misericórdia o Senhor nos ajude a compreender, meu Pai, quão ofensivo é o pecado e o quanto a gente precisa retroceder dos nossos maus caminhos e entregar-nos verdadeiramente a Ti. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos esse privilégio de entender, de Te amar mais, a corresponder esse amor que o Senhor tem por nós. É isso que nós oramos. Eu peço uma bênção sobre cada um dos meus irmãos, que cada um deles possa refletir sobre os momentos que o Senhor passou aqui na terra, e especialmente os momentos finais que nos leva a refletir sobre aquilo que a gente colocou sobre os ombros do Teu Filho. É isso que nós oramos, Senhor, humildemente, no nome amado do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Chegaram ao fim.